Hoje eu vou começar o nosso bate-papo aqui, te provocando. E a pergunta que eu vou fazer para você é: você tá sabendo encerrar os seus ciclos? Que momento isso que você está fazendo já não está fazendo sentido mais na sua vida? Por que eu resolvi falar sobre isso? Que eu trabalhei 23 anos como dentista, especialista em prótese, e chegou uma fase da minha vida que eu não estava feliz, eu não estava me sentindo feliz mesmo. E isso estava refletindo em todas as áreas da minha vida. Tanto é que a primeira coisa que eu pensei em fazer é acabar com o meu casamento. Eu falei pro meu marido que eu queria terminar nosso casamento, porque toda aquela frustração que eu estava sentindo, que na época eu não sabia que era o meu trabalho, mas eu achava que era o meu marido, então eu quis me separar. E foi quando eu comecei a fazer as minhas terapias, procurei uma psicóloga e comecei a fazer muitas terapias, né, alternativas às terapias holísticas que a gente fala, né, para eu começar a me entender, eu começar a entender quem era a Sol. E nessa jornada do autoconhecimento, que começou lá pelos meus 37, o auge foi aos meus 40 anos, mais ou menos, que eu comecei a procurar muito cursos, muitas terapias para começar a me entender. E aí eu vi que eu tinha um casamento muito bom, um marido maravilhoso. E que na verdade quem estava confusa, quem não estava bem aí, era eu, não era o meu marido. Foi quando eu comecei a investigar qual área da minha vida que não estava legal. Então eu comecei realmente a ir por partes da minha vida, né? Então eu achei que era a minha vida conjugal, por engano meu não era. Eu tinha um casamento muito bom. Depois eu comecei a ir para a área da profissão. Então eu achava que era a área da prótese, que eu não estava satisfeita, eu não estava satisfeita com a prótese, né? Porque trabalhava com muita estética. Na época começou muito aquelas facetas laminadas, né? E as lentes de contato que o pessoal fala, né? E aquilo me deixava bastante preocupada, bem estressada, porque é um trabalho estético, é uma reabilitação da boca toda, então aquilo me trazia muita preocupação, né? E ainda mais que eu tinha o meu senso de responsabilidade, o perfeccionismo, que eu achava que o perfeccionismo era uma qualidade, então aquilo me deixava bastante desgastada. Então foi quando eu procurei uma outra área, eu comecei a fazer um curso de disfunção da mandíbula, né, porque a gente tinha que descobrir a causa pelo qual o paciente estava rangendo, apertando os dentes, então está muito mais ligada à parte psíquica do que aos dentes propriamente dita, né? Então o paciente range, aperta os dentes, né? Quebrava todas aquelas próteses, aqueles dentes, aqueles implantes, ele perdia. Por quê? Porque psicamente ele não estava bem, ele estava extremamente estressado, então eu precisava descobrir, entender o paciente, convencê-lo que ele precisava fazer terapia. Eu conversava muito com os meus pacientes para que aquela prótese que eu ia fazer durasse mais. Então eu tinha que trabalhar muito o lado psicológico do meu paciente para que aquele meu trabalho futuro durasse mais, né? Então foi quando eu comecei a procurar a estudar a disfunção temporomandibular, né, as causas e como resolver aquilo. E eu fiz todo o meu curso, e quando acabou a pandemia, quando acabasse a pandemia, eu pensei, bom, acabando a pandemia eu vou fazer uma especialização, eu gostei muito. Só que acabou o meu curso online e eu não consegui mais me conectar com a turma. E aí eu comecei aquele questionamento, por que que eu não estou conseguindo mais entrar em contato com a turma? Por que meu coração fechou para a especialização? Porque aí eu queria fazer uma especialização, né, presencialmente, quando acabasse a pandemia. E meu coração se trancou. E aí vai eu de novo procurar as causas disso, né? E foi quando eu assistindo uma live no Instagram de empoderamento de adolescentes, né? Que ela ensinava a fazer o adolescente se descobrir e saber qual área, em qual profissão ela iria escolher, né? Então era um curso que ia falar sobre escolha da carreira do adolescente, né? Então eu assisti essa aula achando que eu ia ajudar o meu filho, que nem adolescente ele era ainda na época, né? Ele devia ter uns 9 anos, mas eu já estava
Eu estava preocupada já pensando na qual futura profissão do meu filho, e foi quando eu entendi que aquela live não era para o meu filho, era para mim. Então foi quando eu mandei uma mensagem para palestrante, eu falei, olha, eu acho que eu me encontro nessa situação, e eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto realmente, e eu acho que eu preciso rever se eu estou na profissão certa. E aí ela, através do livro Ikigai, então para quem está nessa fase que não está se entendendo, seja no profissional, seja de qualquer área da sua vida que você não está sabendo qual é o seu propósito, o que você gosta de fazer, o que você veio fazer de fato aqui nessa terra, leia o livro Ikigai, tá? Fala sobre propósito. Então, ela fez um trabalho comigo sobre o livro Ikigai, né? Eu tive que responder todas aquelas 5 perguntas lá do livro. E aí foi quando eu comecei a entender quem eu era, o que eu gostava, o que eu amava fazer, o que eu poderia ser paga para fazer, né? Então foi quando eu fiquei praticamente 1 ano fazendo terapias e ela aplicando ferramentas em mim para que eu pudesse me enxergar, para que eu pudesse entender que tudo aquilo que eu passei como mãe, como filha, como dentista, como esposa, como amiga, tudo aquilo não foi perdido. E sim, tudo isso foi um aprendizado para que eu pudesse ir para a próxima etapa da minha vida, que eu encerrasse aquele ciclo e que eu poderia e era capaz sim de fazer outra coisa, a não ser trabalhar na odontologia. Então foi quando, é claro, que eu me questionei muito, eu estou muito velha, eu não consigo, eu não posso, é melhor eu ficar mais um tempo mesmo, mais uns 10 anos na odontologia, me aposentar aqui, para que eu vou mexer com isso, vai demandar tempo, né? Então foi quando, através das terapias, ela fez eu enxergar o quanto eu sou capaz, eu ainda era capaz, mesmo com 50, quase 50 anos, eu era capaz de fazer essa transição de carreira, que tudo aquilo que eu tinha aprendido serviu como um alicerce, uma base poderosa para que eu pudesse fazer essa transição de carreira, né? E aí, quando eu comecei, de fato, eu encerrei o ciclo da odontologia e eu abri um novo ciclo na minha vida, que foi começar a estudar, né, a parte da inteligência emocional, sobre a psicologia, e hoje eu estou há 3 anos já trabalhando como terapeuta, né? Hoje eu dou palestras, dou mentorias individuais em grupo. Eu estou aqui para justamente te falar, se você está numa fase da sua vida que você está muito angustiado, você está triste, que você não está se encontrando, procure ajuda. Procure ajuda, às vezes a gente tem vergonha de falar nossas questões, a gente tem vergonha de se abrir, de falar sobre o nosso sentimento, mas o quão poderoso é você ter essa coragem de expor a sua vida para uma pessoa capacitada, para uma pessoa que estudou para te escutar e para te auxiliar, te orientar e fazer acelerar o seu tempo, né? Você entra num tempo, você passa a não viver mais no tempo de Cronos, e sim no tempo de Kairos, que é no tempo de Deus, que aquele tempo que você acha que não vai dar tempo, vai dar tempo. Você acelera o seu tempo quando você tem uma pessoa especialista naquilo. Tenha coragem de ser imperfeita. Leia o livro A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown. Se você, mas você está no vitimismo, eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Baixa o audiobook, vai no YouTube, coloca o audiobook A Coragem de Ser Imperfeita, coloca lá audiobook Ikigai, né, que fala sobre propósito. Então eu era dessas pessoas muito vitimistas, que eu arranjava muita desculpa para não fazer, para justificar aquilo que eu não tinha, aquilo que eu não fazia. Então para de dar desculpa e se responsabilize. Tudo aquilo que acontece na tua vida, tudo aquilo que você pensa, sente, é responsabilidade sua. Tudo bem que parte dessa responsabilidade, a maneira como você pensa, age hoje, é fruto daquilo que você pensou, viu, recebeu na sua infância através dos seus pais, dos professores, dos padres, pastores, aqueles que eram autoridade sobre a sua vida. Só que hoje você pode decidir mudar a história. O que fizeram com você? O que lá na infância seus pais, esses professores fizeram com você? Você foi bloqueada?
você foi travada por conta daquilo que fizeram, você apanhou muito, você foi abusado, isso te bloqueou, claro que causou um bloqueio, mas é exatamente esse bloqueio, a hora que você conseguir desbloquear, você entender, você conseguir ressignificar a história que tanto te magoou, tanto te bloqueia ainda hoje. Se você desbloquear, se você conseguir ressignificar toda essa história negativa, você vai entender que não é uma história negativa, e sim, através dessa história que você tanto sofreu, e quando você se cura, você vai curar milhares de pessoas que estão passando pela mesma história que você passou. Então pense um pouquinho nisso. Um outro livro que eu te indico é Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro maravilhoso também. É um livro que vai tirar você do vitimismo. É um livro que você vai começar a se responsabilizar por tudo aquilo que está acontecendo e aconteceu na tua vida. É responsabilidade sua sair desse lugar. Pare de se vitimizar. E se você tiver alguma dúvida, se você algo que eu falei aqui conectou ao seu coração, manda uma mensagem para mim, pode me procurar. O meu Instagram é sol.mayumi. Me procura também no Instagram também. Manda uma mensagem que se de alguma forma eu posso te ajudar. Eu vou ter maior prazer de te ajudar, porque eu sei essa angústia que você está passando, essa tristeza, essa angústia, a gente achar que é velho, a gente achar que não consegue, isso tudo é uma mentira que eu contava para mim mesmo, tá bom? Então é esse o recado que eu deixo para vocês. Beijo, até o próximo vídeo.